Glória a Deus. Som, 1, 2. Som. Vocês me ouvem bem? Essa voz rouca? Eu vou falar para vocês, Deus é na minha vida, hein? Preguei quinta, preguei ontem e tô com voz de manhã, isso é um milagre. Amém. Pastor Naldo, senta aqui com o pai. Glória a Deus. Preparada para polêmica, Giovana? Giovana é polêmica, hein? Eu vou pegar leve, viu? Pegar leve. Gente, aí no final dessa aula, nós vamos ajuntar, fazer um vídeo, tá bom? Convidando o povo para a próxima. E a bênção é grande. Fechou? Esperar só o pai vir. Vou falar algumas heresias aqui para vocês. Oh, glória. É para ver se vocês estão ligados, né? Na pedrada, muito bem. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vamos orar para dar início a essa aula, nossa terceira aula no discipulado, escola de capacitação e destino. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade, por esse momento da Tua doce bondade, graça e misericórdia. Que essa manhã, ó Pai, na luz da Tua palavra, na revelação do Teu Espírito Santo, que nós possamos caminhar de acordo com os Teus ensinos, ó Pai. Tira todo eu, toda a ótica humana, toda a prepotência, orgulho, auto-ego, que tenta atrapalhar o fluir do Teu Espírito Santo. Fala conosco, através dessa linda aula, para a glória do Teu nome, é o que pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 19 ao 23. Essa aula é a aula, o fruto do Espírito e o discipulador, tá bom? É a temática da nossa aula de hoje. Nós vamos discorrer em alguns sentidos aí maravilhosos dentro desse tema. O fruto do Espírito Santo e o discipulador. Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 19 ao 23. Lê, Samuel. Vou fazer uma figurinha sua. Já fez. A Carol já falou que já fez. Pronto. Prestem muita atenção nesta leitura, por favor. Uma das leituras. Leia, por gentileza. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outra hora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade,
fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Amém? Agora leia também, aproveitando que nós vamos começar falando do fruto do Espírito, mas começando pelas obras da carne. Leia também Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao versículo de número 32. Diz assim: E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Agora 1 Coríntios, vai anotando aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 18. Verso 10. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os estoqueadores herdarão o reino de Deus. Verso 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Agora Apocalipse, vai escrevendo, capítulo 22, versículo 15. Diz assim: Porque ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos, e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Amém. Escreva aí, abaixo desses textos que vocês acompanharam a leitura, escrevam aí, frutos da carne. A princípio, frutos de acordo com Gálatas 5, aí nós vamos colocar uma barra e escrever obras da carne. Frutos da carne, obras da carne. De acordo com Gálatas 5,19. Porque as obras da carne. E o fruto. São obras e fruto. Mas tudo bem, escreve aí. O pai veio para polemizar hoje. Não, é o nome do tópico ainda. Ainda é o nome do tópico, nem discorremos. Está no tópico ainda, no nome. E eu vou falar, eu te acompanhei na sua pregação, hein? Ih, mano, veio com a cola. Veio com a cola. Não, aluno com cola não dá não. Foi pilantra mesmo. Estava cheia a igreja. Pregando sobre arrebatamento. Não chamar um sem vergonha de pilantra, irmão. Não é crente, não. Já nós vamos entrar em Colossenses 3. O pau vai quebrar hoje. Escreverão aí frutos da carne versus obras da carne, ou barra obras da carne. Coloque aí, primeira obra da carne, escreva aí,
prostituição. Eu escrevi aqui, tudo que eu escrevi aqui, essas 8 páginas foram de próprio punho, tá bom? Então o que eu vou ler foi o que eu que escrevi, ok? Amém? Vemos nos textos que a prostituição é algo que aborrece profundamente o nosso Criador. Quando Deus criou a mulher, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora, que esteja como diante dele. Essa expressão aqui, adjutora, é a mulher que auxilia e que compreenda o homem. Nós vemos nessa expressão aqui com muita clareza o que o texto tem para dizer, na parte B desse versículo de Gênesis 2:18, que Deus diz que iria criar para o homem uma ajudadora ou adjutora, ou uma auxiliar, ou aquela que corresponde ao lado do homem. Deus disse que iria criar uma. Repita comigo: Deus não cria duas. Não cria duas. Deus cria uma. Deus cria uma. Essa uma, que em outras versões ou traduções, é alguém. Deus criou alguém, uma mulher capaz de corresponder ao lado do homem, em uma junção, um estágio de crescimento em que ambos possam auxiliar um ao outro. Deus criou, ok? Mas por que Deus especifica em Gênesis 2:18 exatamente isso de criar uma adjutora, adjuntora, auxiliar para o homem? É que Deus, por sua presciência, Ele já sabia sobre o coração humano. Por que Ele já sabia do coração humano? É porque Deus já sabia que o homem iria se envergar para alguns fatores que nós denominamos como obras da carne. O primeiro, prostituição. Deus sabia que o homem iria se envergar para a tal da prostituição. Abre aí Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5. Leia aí, Samuel. Daniel foi mais rápido. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Deus viu que o quê? A maldade do homem era grande na terra. Ok. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Você tem a percepção de que Deus, Ele enxergou pela sua presciência o quão grande é a atitude pecaminosa em que o homem vai cometer num plano futuro pela envergadura de seu próprio coração. Então é por isso que Deus, sabendo quem o homem se tornaria pela consciência da sua própria carne, Ele já começa no princípio de um padrão. E qual é o padrão? Eu vou começar aqui, já que nós estamos tratando sobre prostituição. Eu vou fazer para esse homem uma adjutora. Agora grita aí, por que uma, pastor? Por que uma, pastor? Porque o homem precisa compreender que se Deus lhe deu a carne, Ele vai ter que roer o osso. Vou explicar melhor. O homem, e quando eu digo homem, eu digo mulher, tá bom? Eu digo humano. O homem precisa compreender que o que Deus deu para ele, ele tem que lutar para ser inegociável. Ninguém vai perguntar nada, não? Ninguém vai falar nada. Deixa para lá. Eu escrevi aqui também que, da mesma forma quando no Monte Sinai, Deus deu a Moisés 10 mandamentos, nós notamos que um deles era o seguinte: não adulterarás, ou seja, não se prostitua. Está escrito isso em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 14, e também Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 18. Até o próprio Jesus pregou contra a prostituição. Leia aí, Samuel.
Mateus capítulo de número 5, versículo de número 28. Tá rápido, Daniel. Estou Mas gostando do Daniel aí hoje. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Agora, sim, Êxodo capítulo de número 20, versículo 14, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Pode ler, Samuel. Êxodo 14, 20, 14, diz assim: não cometerás adultério. Ponto. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Também diz: nem cometerás adultério. Agora Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu não queria entrar nisso, mas tá bom, vai. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Já que o pai entrou, então vou falar com vocês aqui agora. Pela lei, tratando sobre o primeiro fruto, a primeira obra da carne, uma das principais que ramifica para diversos aspectos, tratando para essa primeira obra da carne, a prostituição. Quando nós lemos Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 14, Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 18, diz o que? Está escrito: não adulterará, ou seja, não se prostitua. Só que quando nós chegamos em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 28, olha o que está escrito. Coloque aí, por favor, Daniel. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu Adultério. Adultério. Com ela em seu coração. O que é pior, a lei ou a graça? Porque na lei diz: não adulterarás. É a prática. Sobre a graça pela pregação de Cristo Jesus, ele diz: se você olhou, e é natural do homem, se escandaliza, estamos em aula, é natural do homem, às vezes olhar para uma mulher e achar ela bonita. Repita comigo, é natural. É natural. Isso está na natureza do homem. Sabe qual é o maior problema? É se ele persiste nesse olhar. Como assim, pastor? O homem ou a mulher olhou, nossa, Deus abençoe, amém. Né, Delmar? Mas aí olhou, aí voltou a olhar, e já partiu esse olhar como a janela de seus olhos para o ponto chamado cobiça. O seu coração já esteve pronto para olhar para essa mulher, e não a olhar de um modo natural, por sua natureza, mas cobiçou, e isso ramificou para um tipo de prostituição, um adultério no coração. E ele olhou, não sei se eu falo isso, posso falar? Ele olhou para ela, que mulher! Aí ela olhou e falou: nossa, esse varão, meu Deus do céu, já cobiçou. E aí, como diz Mateus capítulo 5, versículo de número 28, quando se tem esse pensamento, ou já desceu ao seu coração, ele já pecou no seu coração contra aquela pessoa. O que é pior, a lei ou a graça? A lei diz: não adulterarás, ou seja, não cometas a prática do adultério. Mas em graça, no tempo da graça, Jesus prega e diz: se você apenas disser, ou cometer através do seu olhar e descer ao seu coração essa cobiça, você já adulterou contra ela. Na lei é a prática em exercício. Na graça é a prática na mentalidade e no espírito.
sabendo que Deus, e é polêmico isso, hein? Deus sempre sabia que o homem iria se prostituir. E aí é onde entra o texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 28 ao 32, que diz que Deus entrega estes tais, que têm o seu coração debruçados para trás práticas pecaminosas. Mas como que Deus entrega? É porque o homem já se entregou àquilo. E eu preciso dizer aos irmãos que tem algumas pessoas que são imudáveis. Forte isso, não é? Tem algumas pessoas que elas amam a prática. Vamos ler de novo Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Diz assim: e como eles não se importaram Como eles o quê? não se importaram Continue. em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade. Então espera, ponto. Então eles, estando reprovados pelo próprio Deus, porque amam o que fazem, eles estão cheios do quê? Injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más e desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis e sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Ele tem prazer no quê? Naqueles que as fazem. Então a cada prática que quem está cheio de atos pecaminosos, o que chamamos aqui práticas ou obras da carne, quem está cheio disto, está trazendo para o seu corpo a sua regra de lei. O que a Bíblia diz? Que nós somos templo de quem? O Espírito. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos estar convencidos que essas obras não pertencem a nós, correto? Mas quem comete a prostituição pode ser considerado uma pessoa que é templo do Espírito Santo? Então, se ela não é considerada uma pessoa que é templo do Espírito Santo, ela é templo de quem então? Anote aí. Comecei. Anote aí. Meus hábitos. Anote aí, escreva isso aqui, vai mudar a sua história. Anote aí. Meus hábitos. Deixa aqui. Escreveram meus hábitos. Meus hábitos revelam a minha habitação. Meus hábitos revelam a minha habitação. Porque o que comanda a minha habitação, a casa pode dizer a cor que ela mesma tem que ser pintada? É quem mora nela, não é? Deixa para lá, vamos discorrer. Eu vou deixar isso aqui para o próximo tópico que nós vamos entrar. Não, mas deixa aqui. Então me devolve, depois eu te dou. Tá. É que nós vamos entrar na inveja. E eu vou usar. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui, nesta aula, é que a prostituição ou o adultério, como uma prática carnal de quem a faz, este tal que a faz, só está provando o que ele tem na sua habitação como hábito. Então, o primeiro hábito de quem tem na sua habitação as obras da carne é a prostituição. Então, o que rege
para quem está nas obras da carne, eu não vou nem dizer frutos para não dar polêmica, eu vou continuar nas obras. Quem está sendo regido pelas obras da carne, quem está sendo contentado pelo que a carne lhe oferece na sua habitação. A primeira obra da carne que impera é a prostituição. Repita comigo, prostituição. Prostituição. Então essa habitação nas obras da carne tem prostituição. Está aqui, está aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por que obras e não frutos? Porque eu entendo que obras são coisas construídas. Sim. E fruto são coisas... Porque o fruto, né? São coisas plantadas. São coisas nascidas. É diferente. A obra eu construo. Então isso está no meu caráter. Eu construo a prostituição. Eu quero falar muito sobre a prostituição. Porque a prostituição é um sentimento. É um sentimento que eu tenho. Não é isso? Sim. Vamos ver. A garota de programa, ela se prostitui, certo? Ela dá prazer, mas ela tem prazer? Não, na maioria das vezes não. Aí nós vamos entrar no prazer ou na felicidade. É agora, é agora. Eu tenho uma pergunta antes da gente começar o próximo. Sobre, no tema entrando na cobiça dos olhos. O que aconteceria, o que a gente pode dizer da situação, tipo, um rapaz olhou para uma menina Você vai achou com ela calma, bonita. hein? Tá bom. O rapaz olhou para uma moça, achou ela bonita, a moça também olhou para o rapaz e achou ele bonito. Em que momento, tipo assim, isso não viraria cobiça? Se eles são solteiros, talvez se gostem e, sei lá, vão começar um relacionamento. O que a gente pode dizer sobre isso? Não, esse ato relacional que você acabou de citar é um sentimento natural. Até porque para você conhecer alguém, você precisa estar com um sentimento despertado por aquela pessoa. E tem que haver uma reciprocidade. O que se torna, a partir desse ponto, um tipo de prostituição, já que estamos aqui, é quando essa pessoa está conversando, vamos entrar para um nível superior, está conversando com você, aí automaticamente já muda os padrões. Ele não tem só você, aí tem outras meninas. Isso já se torna uma prostituição, ou um ato de um sentimento de prostituição. É dividir aquilo que não sente, mas querer despertar nos outros obra maléfica que está dentro dele. Vou explicar melhor. Pode falar, eu gosto disso. Microfone, irmão. Mas seria considerado uma depravação? O que para você seria depravação? É você gerar sentimentos no outro que você não é capaz de suprir. Certo, aí replica a sua pergunta. Não, aí no caso, igual ela tá falando, eu estou dando esse exemplo, né? O menino gostou da menina, a menina gostou do menino, só que o menino tem um exemplo, ou a menina tem outras pessoas que também estão conversando. E está gerando sentimento em várias pessoas diferentes. E não vai ser capaz de suprir esses sentimentos em várias pessoas diferentes. Sim. Isso seria uma depravação, ele está depravando. É por isso que entra a questão da prostituição aqui. Junto a tal depravação, como você mesmo explicou. Tem outras ramificações e significados, mas tudo bem. É aqui onde entra a prostituição. Por quê? O nosso apóstolo falou da seguinte forma: o prostituto, ele tem sentimentos? Ou semelhante à prostituta, ela tem sentimentos, mas ela fornece o prazer. Logo, o engano. Então, o que acontece? Se a menina está conversando com o garoto com a menina, até esse momento está saudável, porque estão conversando, um está descobrindo o sentimento do outro através de uma conversa e tal, para que, abre aspas, entre em estágio de namoro.
E o namoro, não é o tema, mas eu vou entrar. O namoro é para o conhecimento entre ambos. Porque o namoro é o prenúncio do noivado, o noivado é o prenúncio do casamento. Por que tanta gente tem relacionamentos destruídos? Porque no namoro não quis identificar o que a pessoa já era, não a conheceu. Mas voltando ao tópico, a partir do ponto em que este garoto ou essa menina, enquanto está conversando com ambos, ele ramifica a conversa com outras pessoas. Aí esse que ramificou a conversa, dizendo assim, ele disse para você, eu gosto de você. Mas disse para outra, eu gosto de você. Mas disse para outra, eu gosto de você. Ele já se tornou um prostituto. Porque ele não tem sentimento adequado para dizer que isso é um fruto chamado amor. Ou um fruto que se ramifica como uma decisão. Porque amor não é um sentimento, é uma decisão que se torna um sentimento. Então, se ele não tem essa decisão que se torna um sentimento, então ele logo é um prostituto. E se ele é um prostituto, ele entra em estágio de engano, depravação. Por quê? Porque ele está ramificando, não o que sente, mas o do que ele está cheio, ou o que ele tem para oferecer. Logo, a prostituição. Então, prostituição, resumindo, de forma bem direta, é uma troca, um interesse ou um uso. Já a admiração, é isso? É uma diferença entre você olhar para o... a Giovana, ela olha para o Lucas com uma admiração, não com um ato de prostituição. Sim. Então ela olha o Lucas para casar com o Lucas. Então já é uma admiração. Então ela tem respeito, honra e vê valores. Então a jovem, a moça, olha para o moço não com um interesse, não com um interesse só no sentido de querer usar a pessoa, no caso, né? Eu penso que é da mente de cada um. Em querer usar a pessoa. Eu acho que dentro de uma relação a dois, existe respeito, honra e valores. Então ela não olha o jovem, a jovem não olha ela um pedaço de carne. Você não olha para o jovem um pedaço de carne. Você olha ele com respeito, com honra e olha os seus valores. E assim quando o jovem, eu vou falar mais pelo lado masculino, porque o homem é muito o que vê. Quando o homem só te olha o que ele vê, ele não viu os seus valores. É por isso que ele só te olha na cama. É por isso que ele só te olha pelada. Resumindo, nós somos triuno, alma, espírito e carne. É uma guerra da carne contra o espírito. Se você tiver muito fraco, quem vence é a carne. Se você tiver em espírito, você vai combater a carne. Então, se você realmente está em espírito, você não deixa essa contaminação te levar a pensar outras coisas que não seja espiritual. Agora, se você está na carne, você não vai conseguir combater o espírito. Combater isso que o mundo te mostra. Essa cobiça, essa prostituição, tudo isso daí. Porque é uma guerra constante nossa. Lutar contra a carne e prevalecer o espírito. É isso que eu penso em relação à prostituição, a tudo que você falou aí, tudo aquilo que você leu, tá certo? Está tudo relacionado a você ser fraco e estar na carne. A partir do momento que você se conscientizar que o Espírito Santo que te move, que tudo é baseado no Espírito Santo, que foi Jesus que deixou para nós o Espírito Santo, que você reconhece e consegue lutar contra isso, aí você, por isso que eu falo que a luta é diária. A luta é diária. Mas no caso, vamos no caso de uma, o que eu entendi o que essas jovens estão falando,
Porque na admiração do homem para a mulher, você vê valores, né? Porque senão você vira uma troca, e a troca é dinheiro, benefício, status e prazer momentâneo. Isso é troca, né? O corpo é tratado como objeto. E não há compromisso verdadeiro, é algo superficial e passageiro. É lógico que nós temos que ter pé no chão, que nenhum de nós que somos casados olhou para a nossa mulher, um ser angelical. E nem vocês, mulheres, que casou com nós, você olhou e falou, nossa, é o varão de branco. Não. Olhou a sua aparência, olhou, não teve essa. Olhou, mas por trás do que você olhou, os olhos, o cabelo, a aparência, viu valores. Viu valores. E aí eu entendo mais que a mulher tem que ver esse tipo de eu acho que a mulher precisa entender esse feeling. O que o homem está te vendo? Porque a mulher é aquilo que ouve, o homem é aquilo que vê. Então, se o homem se o homem naquilo que ele está vendo, ele só está valorizando aquilo que ele vê e não está valorizando aquilo que você ele só vai por aquilo que ele vê. Mas a lei da gravidade, um dia você vai engordar, um dia você vai envelhecer, um dia o cabelo cai ou o cabelo cresce, um dia o cabelo fica branco e tudo aquilo, né? Independente da tecnologia avançada, das químicas e tudo. Eu penso que nessa questão da prostituição, você tem que olhar esse valor. O que ele está vendo? Porque só o que ele está vendo é algo momentâneo, então você perdeu seus valores diante desse homem. E o contrário é a mesma coisa. Por quê? Porque tem mulher também que só vê o homem do púlpito. E isso também é perigoso. O homem do púlpito também é perigoso. Porque nós não somos esse homem todo dia. Mas nós temos o nosso caráter todo dia. Porque às vezes o homem ativo, o homem que toca, que prega, que serve, ele não é isso todo dia. Mas o caráter dele é todo dia. Você levantou a mão, Daniel, você quer falar? Não, é que quando ela começou a pergunta, o que eu entendi da pergunta? Quando que isso já se torna uma maldade, sei lá, uma fornicação, uma prostituição nesse sentido? E eu penso que normalmente isso se torna quando, que nem o pastor Wesley comentou, se conhecer é normal isso. Mas na minha cabeça eu acho que se torna uma fornicação nesse sentido, ou uma prostituição, quando a pessoa começa a imaginar coisas que ela poderia, digamos assim, fazer para ser um modo mais light, depois do casamento, com aquela pessoa. E aí, normalmente, o que eu acho que complica um pouco mais a situação, é que quando ele está descendo isso para o coração dele, ele está pecando, ou ela está pecando. O problema é quando passa para outra pessoa, porque aí por conversa, por mensagem, acaba, falando uma situação nessa, e aí a outra acaba contaminando a outra pessoa também, que não tinha descido no coração. E aí acaba plantando uma semente no coração da outra pessoa, induzindo, a outra pessoa ao mesmo erro que ela estava cometendo, entendeu? No final. Forte. Aplaudam ao Senhor pela vida de vocês. Fala, meu pastor. Fala, porque a situação só vai piorar. A gente está no primeiro tópico ainda. E eu tenho muita coisa para falar aqui. Pode falar? Pode falar, Clara. Eu tenho uma dúvida. Você falou que o fruto é quando algo que é plantado, né? E aí eu fiquei na dúvida. Quando a pessoa ela já nasce como uma maldição hereditária, vamos dizer assim,
A avó já fazia prostituição, a mãe também, e ela foi ensinada isso. Isso é um fruto de prostituição ou é uma obra? Minha mãe. Minha avó. Enxertado? Né, ver um rapaz, se sentir atraída, achar ele bonito. Tipo assim, quando a pessoa não tem relacionamento nenhum, como ela falou, 2 pessoas solteiras, a admiração é lindo. Isso aí é de Deus, não tem nada contra. Isso é normal. Se torna prostituição se eu olhar, como você falou, e retornar a olhar novamente, e virar o pescoço 360 graus, 180 graus para olhar novamente, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um laço matrimonial, eu estou sendo prostituta. Elas não, porque elas têm a pureza, Eles sim. o admirar. Eles Agora, sim. por isso que, até não sei se é até próprio falar, mas meninas cristãs, procurem um rapaz cristão. Porque Maravilha. se ela trazer um rapaz do mundo, ela não vai conseguir, vai ser uma guerra para ela tentar evitar coisas que estão vindo de fora. Agora olha que interessante, eu não queria entrar nisso não, mas eu vou entrar. A partir de que momento no solteirismo a prostituição entra? Põe para mim Ezequiel capítulo 23, versículo 3. Vocês pediram, então lá vai. Pode ler, leia Samuel, por favor. E elas cometeram prostituições no Egito. Cometeram prostituições em sua juventude. Ali se deixaram apertar os peitos. Ali acariciaram seus mamilos virginais. Sabe qual é o problema onde entra a prostituição no solteirismo? É quando passa daqui para aqui, ó. Aí a brasa esquenta, mas deixa aí para outro dia, tá?
Eu ia falar sobre isso. Nós visualizamos muito a questão do que eu vejo, mas nós precisamos também visualizar o que o outro está mostrando. Porque é muito complicado quando eu vou só para a parte do que eu estou olhando, como eu estou vendo. Mas eu só estou vendo o que alguém também está me mostrando. Por isso que eu tenho uma coisa comigo desde quando eu me converti. Quando eu estava preso, eu virava a cara para a parede quando eu passava perto de uma mulher. Teve um tempo assim, depois nós fomos mudando, mas teve um tempo assim. Por quê? Porque essa mulher poderia mostrar algo que eu, preso, poderia enxergar de uma maneira proibida. Aquilo geraria a morte, aquilo geraria muita coisa. Então, a prostituição, ela existe 3 termos: o físico, o emocional e o espiritual, correto, pastor? Sim, sim. Então, nós vamos para o físico, é a prostituta que vende o corpo, que troca o corpo por qualquer necessidade que ela tenha. Aí nós vai para o emocional, é a alma. Então, vamos para o corpo. É a coisa do... Foi feito para honrar a Deus o meu corpo. Então, eu apresento ele para distorcer para alguma outra finalidade, estou na prostituição também. Ou senão eu vou para o espiritual, que é quando eu vou para a idolatria, é quando eu me afasto de Deus. Mas eu gosto muito de visualizar essa questão, porque é o seguinte: o homem, ele olha para uma mulher a partir do momento que ela olha o homem, vice-versa, correto? Mas para se aprofundar nesse assunto, tem que ter uma brecha. Então eu pego muito, esses dias eu estava falando com uma menina lá perto de casa, e eu olhei para ela é uma amiga minha, eu falei, meu, que roupa é essa? Ela falou assim, sabe como é que é, né, pastor? Eu falei, meu Deus, você está... Então eu vejo muito, e aí eu não estou sendo machista, nem saindo do ambiente espiritual, de igreja, mas de verdade, eu acho que tem muita mulher que mostra demais, como o homem também que se mostra demais. Outra coisa que eu discordo, assim, na minha opinião, é que mulher crente casar com homem crente, isso não descobre caráter. Não quer dizer que uma mulher crente que vai casar com um homem crente vai pegar um homem de caráter. Às vezes ela pega um homem crente prostituto. Talvez vocês estão aí, vocês podem me ajudar. Pronto. Então, Achei. ou pode ser ao contrário, o cara está lá orando, aí ele tem uma revelação profunda, ele fala, apóstolo, Deus me mostrou fulano, tá bom, vai lá. Do que com um cristão. Você entendeu? Então, às vezes, a gente se perde muito nisso. Eu estou cansado de ver, e tem muito casal hoje separado por causa disso, porque casou crente. Nós falamos de um julgo desigual, e aí a gente entra na tese que o seu Mazinho falou. Eu estou amando essa aula. Ô moça, procura um homem crente. Aí você vai procurar um homem dentro da igreja crente. Não é isso? Você vai procurar um homem dentro da igreja. Legal. Mas quantas pessoas eu recebo no meu gabinete? Aliás, a estatística fala que nós tivemos uma aula sobre isso. Sim. A última aula do nosso professor, pastor Adson Belo, ele falou que 75%, ou 80%, há uma estatística, não, eu não vou me enganar, 65% das mulheres casadas, com mais de 10 anos de casamento, nunca tiveram um orgasmo. É sério. Por quê? Porque elas não chegaram no ápice do seu prazer. Nós estamos falando de dentro da igreja. E por que isso? Eu não vou nem falar da mulher. Eu vou perguntar para você, que homens são esses que nunca perguntaram para a mulher que tipo de sentimento elas tiveram? Então eu vou falar uma coisa que é a minha preocupação maior, porque o que existe, nesses 20 anos de PNL, o que eu mais vi dentro da nossa igreja foram homens
que abusaram da inocência de muitas mulheres e só usaram elas. E hoje, por causa do sistema, elas não podem desfazer as alianças por causa do sistema. Eu estou falando aqui, eu até peço que vocês, essa parte vocês editam, porque isso aqui é uma coisa muito séria, mas eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não levo isso para o meu ministério. Se dentro do meu gabinete pastoral, eu saber que uma filha minha espiritual está sendo abusada, porque isso é um abuso, eu sou o primeiro a sentar com ela e entender o que é carta de divórcio. Por quê? Por isso que as escolhas de vocês têm que ser certa. Eu falei isso para o meu filho também. Meu filho está aqui, é o único solteiro que eu tenho. Eu falo para ele, tenha a escolha certa. Sim. A escolha certa. Porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Não se iludam. As pessoas precisam ter caráter cristão. E isso é importante também, que o apóstolo falou, porque quando eu conheci a minha esposa, eu via um pedaço de carne, nitidamente, porque eu queria algo que saciasse a minha sede privada, minha sede física. Então eu não estava preocupado com muita coisa, mas o tempo foi passando e eu notei que em mim foi se formando um caráter diferente. E eu comecei a amar minha esposa do jeito que ela era. Eu já não me preocupava com a sua vestimenta, com o seu cabelo. Eu me preocupava com ela como mulher. O que ela estava sentindo, o que ela estava pensando. E a gente foi se formando nesse tempo, eu já contei aqui, por causa dessa prostituição e desse sistema, eu tinha na minha mente já que eu casaria com a minha esposa para ser a mulher da minha vida toda, como cristão. Mas o sistema sempre falou para mim, a primeira coisa que eu vi de um pastor, como é que funciona essa questão da pessoa que não é casada? Ele falou para mim, é assim, como você gosta de pregar, se você tiver qualquer tipo de relacionamento com a tua esposa, você não prega mais. Você fica no banco. Olhando ao olho espiritual, bacana, correto, porque ele está zelando pela minha vida espiritual. Mas ele não olha para o lado emocional, para o lado físico de uma pessoa que está presa. Só tinha eu e minha esposa, não tinha mais ninguém. Então, a questão do relacionar-se é muito complicado, porque toda vez que nós nos limitamos a olhar, sempre vai ter alguém para mostrar. Então, a coisa é, eu olho o que a pessoa quer me mostrar. Então, eu acho que funciona muito nisso. E vice-versa, tem muito varão que é um anjo, mas você vai olhar para o jeito dele, ele está querendo mostrar para alguém alguma coisa. Então, a mulher vai olhar, ele está todo peito cheio, camisa apertadinha. Desculpa, nós estamos na igreja. E mesmo fora da igreja também, se eu sou cristão e qualquer ambiente que eu for, eu vou chamar atenção. Isso não é nem só, diferente do microfone, isso não é nem só em questão da vestimenta. Sim. Na sua fala, na sua forma de usar o dom ou o talento que ele tem. Sim. Ele está querendo se mostrar para alguém, chamar a atenção de alguém. Tanto o homem quanto a mulher, prostituir os seus valores. Porque assim, o homem, ele é atraído pelo que ele vê. A mulher, o que eu acredito que ela busca no homem? A segurança. Geralmente isso atrelado talvez no que ele fala também, então no que ela ouve. O homem é atraído pelo que ele vê, a mulher é atraída pelo que ela ouve. Então o rapaz chega e fala assim, não, eu vou cuidar de você, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Ou então, como o pai falou aqui, o homem do púlpito, ou o cara em destaque, né? Ele passa, nossa, olha como ele fala bem, olha como ele se veste bem. Às vezes nem pelo que justamente, nem pelo que veste, mas pela forma como fala, passa a segurança. E aí eu penso que talvez há homens também que prostituem os seus valores. Poxa, eu falo bem, eu tenho uma boa oratória, Deus confiou a mim talentos, mas eu uso deles para me prostituir,
para conseguir a atenção de várias pessoas. Vários textos aí fala da idolatria. Podemos entrar nisso, pastor? Ainda não. Ainda não. Não, era só um adendo que o pai falou ali, sobre o caráter da pessoa cristã e não cristã. Isso é muito sério. Eu tenho uma amiga que ela viveu por anos... Viveu não, né? Ela era noiva de um rapaz da igreja e você olhava assim para eles, era o casal referência. E, de repente, eles terminaram um noivado, terminaram um namoro, e eu nunca entendi o porquê, porque eu nunca tinha parado para conversar com ela sobre. E uma vez eu e ela conversando, ela falou assim para mim que eu nunca imaginei isso. Ela falou assim para mim que ele era extremamente abusivo em todas as áreas com ela. Ele era agressivo ao tratar com ela em palavras e também em questão de literalmente agredi-la no noivado. Quando isso aconteceu, ela falou assim que para ela foi o fim. Só que ela não sabia como saía do relacionamento, porque estava noiva. E aí ela acabou separando dele, terminou. E aí ela casou com um rapaz que não era da igreja. E isso ela foi muito criticada, porque ele não era da igreja. Só que ele era uma pessoa tranquila, não bebia nada, só... Não frequentava a igreja. Hoje em dia, eles têm uma família estabilizada na igreja, vão para a igreja. E esse rapaz, que era noivo dela, até hoje não casou com ninguém. Caráter. E é o que o pastor Wesley falou. Tem pessoas que são imutáveis. E Ana... Eu acho que vocês deveriam de olhar caráter e fé. Na minha opinião, caráter e fé. Porque dá tempo. Caráter e fé. Não só fé, mas caráter e fé. Não só caráter, caráter e fé. Porque eu acho que o caráter, você vai ter uma pessoa de fibra, de pulso, uma pessoa de verdade. Mas se ela não tiver fé, em algum momento, isso pode trazer uma oscilação dentro da relação. Se você tiver uma pessoa só de fé, você talvez vai construir uma pessoa, desculpa, não tem outra palavra, ser vagabundo, né? Só tem fé. E fé sem atitude é sem fé. A mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, ela ouviu, teve fé e teve atitude. Então, eu penso que as duas coisas precisam andar junto, né? Precisam caminhar junto. Então, se vocês não veem caráter, e caráter é nisso. Ele mostra caráter antes e não depois. Ele mostra caráter nisso, não depois. Eu e o pastor Naldo podemos falar da nossa vida. Nós tínhamos uma vida de prostituição, uma vida promíscua, porque aprendemos muito errado, não tivemos a felicidade de aprender o certo, aprendemos tudo errado, e quando conhecemos as nossas respectivas esposas, tivemos que dizer não para aquilo que era prazeroso. Tivemos que dizer não para aquilo que era prazeroso. Então, foi fácil? Não. Dizer não para aquilo que era prazeroso foi muito difícil. Mas casamos por caráter e por fé. E eu acho que para nós, no nosso caso, mais pela fé. Nós tínhamos medo de perder a nossa fé. Então, acho que vocês têm tempo de escolha ainda. Não é só fé, é caráter. E não é só beleza, é caráter e fé. Tá bom? Vamos mais a fundo agora? Vamos. A palavra prostituição do hebraico para o Antigo Testamento é essa palavra aqui, ó. Zanar. Pode escrever aí? Zanar. A palavra prostituição do hebraico para o Antigo Testamento é o verbo zanar, que significa
prostituir-se ou entregar-se sexualmente fora do casamento, que num padrão espiritual representa Israel e Deus. O caso em que Deus coloca para explicar essa situação é o próprio profeta Oséias, no seu livro, porque quando você discorre o livro de Oséias, você vai perceber que Deus fala para ele, dá uma ordem a ele para que ele pudesse casar com Gomer, uma prostituta, e tivesse filhos com ela. A partir desse ponto, ela vai e volta, sai de casa, volta para o leito da prostituição, e aí Deus fala, vai resgatar. Mas Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? É para você sentir, Oséias, o que eu estou sentindo. Israel, a minha noiva ou a minha esposa, me troca por namorados. Isso é prostituição. É onde entra o termo, ou o verbo, zanar, que é prostituir-se, ou entregar-se sexualmente fora do casamento. Então isso nos faz entender que mesmo ainda em lei, Deus estabelece uma ordem. Qual é a ordem? Nós não podemos trocar Deus por namorados. Isso também é prostituição. Como assim eu trocar Deus por coisas vãs? Eu não posso entrar agora por causa da idolatria, que é outra coisa. Mas vocês já me entenderam, amém? Para o Novo Testamento, a palavra prostituição é porneim. Vou escrever aqui. Porneim ou porné, que vem do sentido porneia, que significa pornografia. A palavra prostituição vem de pornem ou porneia ou pornai, que significa pornografia. Aí onde entra o que nós estávamos comentando aqui, que significa vender o corpo que tem. E eu posso dizer um negócio para vocês: vender o corpo não é só uma mulher de vida fácil que está nas esquinas vendendo o seu corpo no ato de prostituição para ganhar dinheiro. Não, aí entra o que o pastor Naldo falou. Prostituição, esse pornei, ou pornem, ou pornai, ou pornografia, está também nos mercados pornográficos, onde as pessoas com os seus olhos assistem vídeos, se esquadrinham em acessos, pecam contra o seu próprio corpo. Isso também é prostituição. Outro fator determinante de prostituição, entra aí o que nós falamos, andar inapropriado. Isso aqui vai dar pano para manga, eu vou falar. Posso falar? Por favor. Posso falar? Vocês estão comigo? Amém. Posar na academia e dizer que está pago é prostituição. Pastor, mas o único na Bíblia que disse está pago foi Jesus. Agora eu pegar, ficar fazendo e aí posta a foto, e o varão é pastor, é presbítero na igreja, a varoa é missionária, e irmão, isso é pornografia. Pergunta por quê? Por quê? Porque isto, quando eu posto, eu estou expondo, eu estou vendendo o que eu tenho, o meu corpo. Então eu estou cheio do quê? Pode falar. Exatamente. Gente, se eu estou num lugar e eu estou expondo aquilo que eu falo na igreja, que é templo do Espírito Santo, e aquilo está trazendo dissensões, discórdia, está trazendo despertar de um tipo de sentimento de pecado na vida dos irmãos, eu sou de fato o templo do Espírito Santo? Porque eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Qual é a decisão? Se eu entendo a partir dessa aula que eu, como um discipulador, como um discípulo no discipulado, se eu, depois que eu tenho a minha visão aberta, sabendo que é prostituição, e eu ter o mesmo comportamento,
Isso me faz visar e vai fazer com que os meus irmãos entendam que tudo que eu construí na minha vida, na verdade, ou foi, ou é, perdão, um exemplo de que eu sou o templo do Espírito Santo, ou será aquilo que eu venho construindo e continuo mostrando de que de fato eu não sou. Aí eu repito a frase: seus hábitos revelam a sua habitação. Entenderam até aqui? Diz amém. Amém. E aí, aqui a coisa pega. Por quê? Para quem gosta, por falta de tratamento, dessa prática carnal, tem que entender o que de fato é a prostituição e o risco que ela corre com essa prática. Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 27. Pode ler, Samuel, por favor. Porque a cova profunda é a prostituta, e o poço estreito a mulher estranha. A cova profunda é o quê? A prostituta. Em outras versões ou traduções é a prostituição. Gente, a prostituição, está escrito, é uma cova profunda. Se eu caio numa cova profunda e não tem ninguém por perto, eu consigo sair? Então, essa questão aqui do hábito, vamos trocar essa questão de prática carnal, do hábito carnal de prostituição, nós precisamos tomar muito cuidado. O segundo hábito carnal, ou obra da carne, é a inveja. Escreve aí, inveja. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho, porque assim, a prostituição é muito séria, porque às vezes você entra nela achando que é de Deus, né? Como as meninas aqui colocaram, um rapaz bonito, tal, é interessante, é um cristão, é um pastor. Eu posso falar por quê? Eu fui casada com um pastor, né? E aqui eu vou dar um pequeno testemunho, já desde a minha vida sentimental. Eu fui casada com um incrédulo, eu também era incrédulo, vivi com ele 10 anos, me converti na época, e ele não. Interessante que ele me levou para a igreja e ele saiu fora, né? Nós fomos a convite de um casal amigo nosso, eu permaneci, o Senhor fez a obra na minha vida, me converteu, me transformou, enfim, vivi com ele 10 anos. Depois, ele não podia ter filhos, teve uma série de complicações. Tem um tempinho, rapidinho, vou resumir aqui. Então, aí assim, enfim, vivi com ele mais quase 10 anos, eu convertida a ele não, e ele sempre embriagado, vivendo, né, dissolutamente com prostitutas e tudo mais. Então, enfim, uma vida bem difícil. Quando ele resolveu sair de casa, foi trabalhar em outro estado, tal, e aí a gente se separou. Esse foi meu primeiro casamento. O segundo, eu me casei com um pastor. Na época, no ministério onde eu estava, era pastor. Só que as obras da carne eram muito videntes nele. E assim, por conta de um ministério, de uma série de circunstâncias, a gente se casou rápido. A gente se conheceu em menos de um ano, a gente estava casado. Né? Nós nos conhecemos em 6 meses, depois mais uns 4 meses, a gente se casou. Menos de um ano, assim, tipo 10 meses. E a gente não se conhecia. Então, isso que é importante, no caso, né, dos solteiros, se conhecer, conhecer o caráter. Não é se é pastor, se é apóstolo, se é semideus, não importa. Ele tem que ter caráter. Realmente é o que todo mundo falou aqui. Por quê? Experiência viva minha. Né? Não importa você dizer, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou isso, aquilo. Tive um outro relacionamento agora há pouco tempo. Como o apóstolo disse ontem, fui liberta. Glória a Deus por isso. Fui liberta porque era um relacionamento tóxico, entre idas e vindas, tentando terminar e a gente não conseguia. Né? Algumas pessoas aqui conhecem essa parte da minha vida. Então, assim, é uma cova profunda. O apóstolo falou ali em uma circunstância, uma das falas dele,
sobre os sentimentos, né? Eu resumiria essa parte que ele não disse em desejo. O desejo forte no relacionamento homem-mulher ou sexo é terrível. É algo que talvez eu comparasse. Eu nunca tive nunca tive um vício, mas eu compararia isso a pior que um vício da droga, né? Porque eu já ouvi uma entrevista, uma palestra sobre isso, e a pessoa dizia, né, que esse problema tem aquele ditado, né, que coçar e trair basta começar. Então isso é terrível, e aí entra nessa questão da cova profunda. Então eu queria trazer isso como experiência própria. Eu passei por 2 casamentos, um ele era incrédulo, enquanto eu depois me converti. O segundo, ele era pastor, tá? Só que ele era pastor. Né, conhecia a palavra, ele era mestre, ensinava na igreja, a gente discipulava juntos, porém a obra da carne era visível nele, entendeu? Acabou perdendo o cargo, acabou terrível, né? A gente separou, enfim. E esse último relacionamento, que não chegou a um casamento, eu via isso nitidamente, que era o que nós estamos conversando hoje, também obras da carne, né? Para mim foi mais fácil eu sair do crack do que sair de um tempo de prostituição. Eu vou repetir. Foi mais fácil eu sair do crack do que sair de um tempo de prostituição. Não, para ela é normal. O problema do ato da prostituição é que você entende que você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Põe aí para mim Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30. Deixa eu achar aqui. Provérbios. Peraí. Provérbios 30, 20. Lê Samuel. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz: não fiz perversidade, ou não fiz coisa alguma. Então, assim, a pessoa no ato da prostituição, seu Mazinho, ela acha que ela não fez nada. Por isso que existe muita gente em prostituição, até no sistema religioso, e ele diz que não fez nada. Tem pessoas que se masturbam e depois ela tem as suas atuações normais nos atos religiosos e ela diz: eu não fiz nada, eu não toquei em ninguém. Tem pessoas que têm relação sexual fora do casamento e ela diz: não, depois nós pedimos perdão para Deus, porque isso não é nada, todo mundo faz. Está aí, ó. Ela limpa a boca e diz: não fez nada. Está aí, ó. O texto está aí. Eu já sentei com um jovem e disse: sabe por quê? Sabe por que não pesa isso para você? Porque com quem você faz diz que também não fez nada. Mas está aí na Bíblia. A Bíblia se responde. Fiz e não aconteceu nada. Sim. Você limpou a boca.
Mas quantas Tamar não está sentando com os Judá? E quantos Judá não está sentando com as Tamar? Agora, interessante, eu quero deixar bem claro algumas questões aqui, que para desvendar na mente de vocês. Como eu descubro um prostituto que vem com um sapato de algodão e quer se relacionar com vocês? Simples. É eu ver como é que o homem, a mulher, é com a família, com os amigos, no trabalho, na igreja, mas não em tudo, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Primeiro ponto que ele mostra que ele não tem caráter, quando ele quer se isolar com você. Não, se ele não quer levar você para o convívio, ele quer se isolar, ou ela, eu estou falando ele, que a maioria é mulher, mas tem aqui o Samuel que é um homem solteiro, não quer, vamos com os irmãos daí, não, eu quero só ficar eu e você. Acabou, gente. O prostituto, ele sobe do Egito, como nós lemos em Ezequiel 23:3, para querer tocar na moça e afligir a sua virgindade. Esse é o papel do prostituto. Como desmistificar isso? É você utilizar o seu raciocínio lógico, ter mais pé no chão do que sensibilidade nos ouvidos. E se for para ter sensibilidade nos ouvidos, ter sensibilidade nos ouvidos para ver o que os outros têm para falar a respeito daquele que eles já conhecem antes de vocês chegarem. Espera aí, Daniel, fala você, Ana. Pode falar. Daniel, solta a voz. E tem uma coisa que acontece muito, inclusive aconteceu comigo no primeiro casamento. O lobo na pele de cordeiro. E normalmente a gente acaba fechando os olhos para isso, porque disfarça muito bem na época do namoro, do noivado. E aí o que acaba acontecendo? Em algum momento solta isso. Na hora de um estresse, na hora de uma briga, ou até no tratamento com os pais, aí você pensa, você acaba relativizando, não, só foi esse momento. E não é esse momento, é esse momento que realmente mostrou quem era, entendeu? E está disfarçando todo esse período. Olha, gente, é muito sério isso. O prostituto, ele não é só aquele que vai te conduzir para o ato da prostituição. O prostituto, ele tem práticas de prostituição, como resumindo aqui, ele tem práticas de prostituição na naturalidade do convívio dele. Então, no mínimo dos detalhes, ele vai expressar a prostituição. E eu posso te dizer, o prostituto não consegue esconder que ele é um prostituto por muito tempo. Não, ele sempre vai mostrar um ato de prostituição. Ele sempre vai mostrar. No mínimo detalhe, ele sempre vai mostrar. Não, o que ela tem mais, o que o prostituto tem de muito bom é o poder da persuasão. Ele tem o poder, ele entra na sua mente, eu costumo dizer, nós dizia sempre isso, né, Naldo? Nós era feio, mas nós falava bem. O prostituto, presta atenção, gente. Às vezes você olha para o casal e fala, mano, que cara feio, como é que ele conseguiu? Persuasão. E sabe o que é interessante do prostituto? Numa simbologia, eu posso comparar ele como uma serpente. Sim. Por quê? Boa. Por quê? A serpente não induziu a Eva? Ela era pequena, ou seja, a Eva era maior do que a serpente numa naturalidade incomum, ou do mesmo tamanho, enfim. Só que a serpente olha e fala assim, não tem nada a ver. O prostituto, ele vem com sutileza dizendo sempre que não tem nada a ver. E a Bíblia diz que ela era a mais astuta. Você sabe o que era uma pessoa astuta? Astúcia. A pessoa ousada. Termo futebolístico, que eu gosto muito disso, é aquele que não tem medo. Então, por que vocês têm que entender isso?
vamos lá. Vamos falar na quinta série aqui. Vamos falar do termo colegial, né, que todo mundo passou por lá. O termo colegial. É a menina ou o menino que era o mais descolado da sala. Ou da escola. Você pode ver que ele era o mais feio, o tênis mais zoado, mas ele era o ousado. Ele estava no meio de tudo e ele era o mais querido por todo mundo. Então, sempre o prostituto, ele tem essa astúcia. Bem colocado pelo pastor Wesley. Ele é a serpente. E a serpente tem uma coisa interessante. Vocês estão falando, eu estava pensando aqui. A serpente, quando ela quer andar, ela anda como? Se rastejando. Mas quando ela quer enganar, ela fica de pé. E o engraçado, sabe o que é? É que a pessoa pega e fala assim, a prostituição não pode ser comparada com o símbolo da serpente, porque ela só enganou a Eva. Negativo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Meu Deus, gente, acabou a aula, hein? Hoje só vai ser isso aqui, tá bom? Tá bom. Eu termino o tópico aqui, aí na próxima aula, lê, Samuel. Sexta-feira que vem, ó, no mês que vem, eu vou andar no grupo. Lê. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Que engana quem? Todo mundo. Não foi só Eva? Não. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe quem foi lançado na terra e seus anjos lançados com ele? Abre aí Lucas 10, 18. Não, pai. E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Agora aqui numa simbologia bíblica, no Gênesis, a serpente rasteja. Só que no Apocalipse ela é a serpente que virou dragão que engana todo mundo. Porque essa serpente do começo que virou um dragão no final, num princípio quando nem existíamos, olha a figura correta dessa serpente. Ela era o Satanás que caiu como relâmpago dos céus. O sobrenome da serpente é Diabo. Eu vou repetir. O sobrenome da serpente é Diabo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse seio de prostituição, que vem para tentar nos enganar, rastejando. É verdade. E dizendo tipo assim, você não vai ficar comigo, então eu vou para casa da minha mãe. Não, você não vai. Não, eu vou para casa da minha mãe. Que é isso? Pô, toda hora a gente está na igreja. Para que vai na igreja hoje? Vamos tirar um tempo pra gente, pô. Um tempo pra gente precioso. Tem esse tempo precioso, né? E eu vou falar uma coisa. Eu encerro a minha fala, porque se eu tenho, eu vou falar até amanhã. Eu vou falar uma verdade. Se você quer ter um casamento sólido, um relacionamento sólido, a única forma que vai funcionar isso é dentro da igreja. Eu, com a apóstola Patrícia, nós namoramos 11 meses e nos casamos. Foram 11 meses dentro da igreja. Depois nos casamos 29 anos dentro da igreja. Glória a Deus. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Tenho tempo de qualidade? Tenho. Nós viajamos, nós passeamos. Meus filhos nunca vão falar assim, não, eu nunca viajei, meu pai só vivia dentro de igreja. Nunca. Nenhum dos três. E se fala com mente de retardado, porque eu cuidei dos meus filhos muito bem, mas eu podia estar na praia, a roupa de crente estava comigo. Eu estou no interior, estava comigo. Vamos viajar, estava dentro de sítio, vamos fazer uma oração, virava um culto. Porque eu sempre instruí meus filhos o que eu aprendi. Não foi isso? O que Paulo disse? O que de mim aprendeste, não é isso? Eu ensino meus filhos isso. O problema da geração Nutella atual é que igreja virou lugar do prazer. A igreja virou lugar do prazer. E desculpa, lugar de prazer é lugar de prostituição. A igreja não é lugar do prazer. É isso.
Aí nós vamos entrar no lugar do prazer. A igreja não é lugar do prazer. A igreja não é lugar de você sentir. A igreja é lugar de Romanos 12. Coloca aqui para mim. Romanos 12, 1 e 2. Paulo começa pregando Romanos 1, não foi isso? Olha o que ele fala. O que é ser a igreja? Romanos 12, 1 aí. Põe aí para mim, meu filho. Romanos 12, 1. Põe numa outra tradução aí, mais antiga. Outra. Tem outra não? ACF. Isso. Almeida Corrigida Fiel. Põe essa daí. Por favor. Eu tô sentindo Segura aí. Deus aqui. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler uma coisa antes aqui. Paulo vem, irmãos. Cadê meu zóio? Está por aqui. Tá aqui no meu peito. Ó, olha isso aí. Eu vou contar até 3 e vocês lêem comigo, tá bom? Paulo vem, ô seu Mazinho, até o versículo de número 33, Nádia, do capítulo 11, ele fala assim, ó, ele canta um hino, não é isso? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Eu queria saber compor música que eu ia fazer um hino com isso aqui. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí ele para aí. Aí ele entra aqui, irmão. Olha o que ele fala aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo-vos aqui, irmão. Olha aqui para mim, irmão. Não é uma palavra rogo, não, rogo-vos. Sabe o que é rogo-vos? É, por favor, irmãos. Te suplico. Eu suplico, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Pela compaixão de Deus. Que o que, irmãos? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que, irmão? Vosso culto racional. Põe o 2, meu filho. Põe o 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é o culto. O problema é que nós precisamos sentir alguma coisa. Nós precisamos sentir. Sabe por que a Bíblia está falando de prostituição desde o começo? Porque nós está querendo sentir. E Deus está toda hora falando: ei, a minha igreja não é um centro de prostituição. Não tem que sentir nada. Não tem que sentir nada, não. O culto bom para nós é o culto que nós sentimos aí. É o culto do prazer. Nós não tem que sentir nada, irmão. Sabe por que nós estamos em 14 pessoas? Porque tem que sentir. Porque se tivesse aqui um cantorzinho mais famosinho, se tivesse alguém aqui um pouquinho mais famosinho, eu tenho certeza que a plateia estava. Porque agora nós temos que sentir alguma coisa. Mas que Deus nos guarde pelo seu amor. Amém. Aleluia. Que Deus nos guarde pelo seu amor. Que nós não somos a igreja que sente nada. Nós somos a igreja que ainda vai buscar conhecimento de Deus. Nós somos a igreja que ainda busca conhecimento de Deus. E que Deus guarde a vida do pastor Wesley. Que Deus guarde a vida da pastora Nádia. E continue sendo instrumento de Deus para nos ensinar. E que a prostituição sai de nós como igreja. Porque infelizmente, enquanto nós vimos buscar sentir alguma coisa, Ana Clara, nós somos prostituto. Nós somos prostituta. E Deus não vai vir buscar uma igreja prostituta. Deus vai vir buscar
buscar uma igreja que Paulo disse: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o sacrifício vivo, santo e agradável. Queima o teu corpo. Não tem que sentir nada, nós temos que se entregar. Amém. Amém. Tu não vai sentir nada, nós só vai se entregar. Domingo eu falei sobre a porta da santidade, ou melhor, quarta-feira eu falei sobre a porta da santidade. Irmão, e denunciar a santidade, Wesley, eu tive umas lutas do tamanho desse gigante, só porque eu denunciei que a igreja tem que estar em santidade. E foi bem a sexta porta. Eu fiquei entre a quinta e a sexta. E Deus falou: não, você vai falar da santidade. A sexta porta. Então, da sexta porta em diante, irmão, eu estou denunciando no reino do Espírito. A igreja precisa estar em santidade, irmão. Porta estreita, porta estreito, apertada é o caminho, mas é esse que nos leva à vida eterna, irmão. Em nome de Jesus. Sabe por que Deus parou na prostituição e Ele não vai sair até nós nos alinharmos? Nós tínhamos muita coisa para falar. Na verdade, seu Mazinho, nós ia falar do fruto, nós não ia falar da obra, mas Deus parou na prostituição porque nós tem que parar, irmão, de ser a igreja que sente. Eu vou na igreja para sentir. Eu não senti a pregação, eu não senti nada, eu não senti nada no louvor. Você não está aqui para sentir, irmão, você está aqui para ser igreja, mas não está aqui para sentir nada, porque quem sente é quem tem prazer. Você concorda, seu Mazinho? E é por isso que a estatística está aumentando. As mulheres se casam e elas não sentem nada, mas o noivo está sentindo prazer. Então nós estamos sentindo, mas não estamos dando prazer à noiva. Então nós temos que mudar isso. Fique de pé, por favor. Nós vamos marcar uma sexta-feira, tá? É mês de maio, né? Sexta-feira. Tem que ser... Tá anotado, né? urgente. Tá anotado. Tá na hora de fazer isso mais. Isso aqui não tem como o Wesley dar em 2 horas, gente. Isso aqui pro Wesley dar em 2 horas não dá, meu irmão. Põe o seu Pix aqui. Irmãos, eu vou pedir para nós darmos uma oferta pro Wesley, tá bom? Irmãos, o Wesley vem de Ferraz. É Ferraz? Ou é Poá? Lá é Poá? Ferraz, irmão. E nós vamos orar para o Wesley vir morar para cá, amém, irmãos? Nós precisamos que o Wesley venha morar para cá, tá bom, irmãos? Ele e a Nádia precisam vir morar para cá com os cachorros. Quantos cachorros é? 8 meses. Meu Deus. Tá no bico do corpo. Vai morrer em nome de Jesus. Pela cachorra, pelo amor de Deus. Vocês, por favor, oferta na vida dele, tá bom? Mas uma oferta de amor, tá bom? Vamos dar uma melhor oferta para ele. Damar foi arrebatado. Então hoje, só posso falar rapidinho? Pode. Hoje nós paramos no primeiro tópico apenas, viu? E foi muito bom esse momento aqui de bate-papo, de direção que recebemos nessa aula posta. Por quê? Porque paramos apenas no primeiro tópico. Gente, tem muita coisa. Então nós vamos nos alinhar certinho e vamos dar lugar aí para Deus na terra. O Pai vai orar, vai fazer algo da parte de Deus. Depois nós vamos gravar o nosso vídeo convidando o povo, tá bom? Amém. Amém. É muito. É que o Wesley vai estar aqui agora das quartas-feiras. O Wesley vai estar comigo aí assumindo os cultos de quarta. E ele tem uma agenda bem apertada aí. E provavelmente no meio do ano nós vamos mandar ele e a Nádia lá para a Europa. Diga amém, irmãos. Amém. Tem opção. Online também. Tem até material gravado aí, né? Online também. Seria bom.
Mas eu gosto assim, gente. Meu Deus do céu. Eu também gosto presencial. A gente vai se alinhar. A gente vai se alinhar, tá bom, irmãos? Vocês têm que saber que eu amo essa igreja, é minha igreja. Então, Nós vamos Vamos fazer, aí. nós vamos fazer, tá bom? vamos aí. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã tão poderosa. Senhor, que proveito tem de nós estarmos aqui. Obrigado pela vida do pastor Wesley, pela vida da pastora Nádia. Obrigado, Senhor, pela vida do Daniel, que está aí trabalhando, a Carol. Obrigado, Jesus, por cada irmão que se dispôs, que trouxeram o seu café. Pai, muito obrigado. Senhor, hoje nós temos alguns afazeres, que o Senhor nos guarde. Amanhã temos uma ceia poderosa aqui, Jesus. Que o Senhor venha falar conosco. Senhor, é algo memorável, que nós possamos entregar, Senhor, algo poderoso da nossa parte ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Amanhã teremos aqui o nosso irmão, amigo, o pastor e mestre, o nosso irmão Yuri. Que ele possa vir, Senhor, que essa viagem já está aí no seu voo, vindo para São Paulo. Que o Senhor guarde ele, Deus amado, ser com ele, nos ajudando e nos abençoando. Somos gratos a Ti por esta hora, em nome de Jesus. Aplaude Jesus aí, meu irmão, aplaude Jesus. Glória a Deus. Nós estamos num tema também, né? Domingo foi o Wesley, hoje, amanhã seria a apóstola, o Yuri vai pregar no lugar dela, no outro é o Naldo, no último sou eu, e nas quartas-feiras... Irmão, só não vem receber aqui quem gosta só do prazer. Vem aqui para nós fazer esse número vídeo. aqui. Olha, irmãos, aqui, ó, esse número aqui, por favor, faz uma oferta aqui para o nosso pastor. Em nome de Jesus, não vai faltar para você, tá bom? Em nome de Jesus, não é porque nós estamos em pouco, não vai deixar de abençoar o nosso irmão.